paz, querido. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que o Senhor levante sobre você o seu rosto e que Ele te dê paz, que Ele te dê saúde, que os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos, a sua família, tudo que você tiver, seja envolvido pelo amor, pela graça e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a minha oração para você e sobre você. Estamos dando início hoje a uma série de reflexões sobre os livros da Bíblia. E hoje trataremos sobre o primeiro livro, que é Gênesis. A palavra Gênesis significa origem. O livro de Gênesis trata da origem da criação, origem do pecado, origem das línguas com a Torre de Babel. Então ele fala lá, do capítulo 1 ao 11, é chamado de história primeva. A criação do homem, a criação de toda a natureza, a criação do homem, o Jardim do Éden, o pecado, o dilúvio e a Torre de Babel. Depois do capítulo 12 ao 50, ele fala sobre a origem da aliança, através de Abraão, Isaac e Jacó, que são os chamados patriarcas, e ele finaliza com a história de José, fazendo já uma ponte para o livro de Êxodo, explicando como o povo havia ido parar no Egito. Eu gostaria de falar sobre a história de José. São tantos textos maravilhosos, mas nós precisamos escolher um deles apenas, o nosso tempo é curto. Então eu queria falar sobre a história de José. E eu gostaria de começar com uma pergunta. Eu queria que você pensasse comigo. Você já se sentiu alguma vez no fundo do poço? Você já se sentiu alguma vez que todos os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos, tudo que você planejou, tudo que você almejava conquistar, foi por água abaixo e você achou que agora era o fim e que você estava no fundo do poço? José esteve uma vez no fundo do poço. Ele era o preferido de seu pai. Isso é um erro. Pais, vou fazer um apêndice aqui, um adendo. Cuidado ao criar os seus filhos. Não tenham preferência entre filhos. Isso vai gerar discórdia, divisão na sua família. E gerou uma tragédia na família de Jacó. Ele ficou muitos anos pensando que seu filho estava morto por causa disso. Porque o que aconteceu? Os irmãos de José, com ciúme, com inveja, com raiva, com um verdadeiro ódio, queriam matar José. E pegaram e jogaram no poço para decidir o que fariam com ele. Para não ser culpados do sangue de José, pela morte de José, optaram por vendê-lo para uma caravana de mercadores de escravos. Então o fundo do poço para José, um poço seco onde ele foi jogado, uma cisterna seca, não foi o fim. Foi o início de várias tragédias que aconteceram na vida de José. De alguém jogado no fundo do poço por ódio pelos seus irmãos, ele se transformou então em alguém escravo e foi vendido para um homem chamado Potifar. A boa mão do Senhor era com José e ele se transforma no melhor escravo, no escravo modelo, naquele que fazia tudo como para honrar ao Senhor. E ele é colocado como mordomo-mor, líder dos escravos. Ele cuidava de toda a casa de Potifar. Mas a mulher de Potifar tentou seduzir José e quando ele fugiu, ela arrancou um pedaço da sua roupa e acusou José de ter tentado agarrá-la. Ele é preso, acusado injustamente, ele é preso e colocado no cárcere e esquecido lá. Dentro do cárcere ele se tornou o melhor dos prisioneiros, o prisioneiro modelo, porque ele fazia tudo para honrar a Deus, independente de onde ele estava. E ele cuidava dos outros presos. Então ele interpreta o sonho de um homem, o copeiro do rei, dizendo: olha, você vai ser inocentado das acusações e em 3 dias você voltará a servir o faraó. Lembre-se de mim. Mas ele foi esquecido por aquele que ele ajudou. Olha só a trajetória de José. Da casa do seu pai, de filho amado, ele foi para o fundo do poço. Depois como escravo. Depois acusado injustamente. Depois esquecido. Mas um dia precisaram de José. O faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar. Então o copeiro, que José havia interpretado um sonho seu, dizendo que ele voltaria a servir o faraó, se lembrou de José. Já haviam passado 2 anos. Já haviam passado em torno de 13 anos de quando José foi vendido, jogado no poço, até aquele dia quando ele se apresenta ao faraó. Mandam chamar José e falam: olha, é verdade que você pode interpretar sonho? Ele fala: o Senhor me deu a interpretação do sonho. Diga o sonho. O faraó conta o sonho e Josué dá a interpretação e diz: olha, faraó,
Vão acontecer 7 anos de muita fartura, 7 anos de muita comida, o gado, tudo vai produzir muito. Mas depois virão 7 anos de muita fome, a terra vai ser assolada e o Egito vai perecer. Você precisa arranjar alguém para cuidar do Egito, para armazenar, para projetar, para planejar durante a fartura os anos que se seguirão de fome. Faraó encontra em José não apenas um homem cuja boa mão estava com ele, a boa mão do Senhor, mas encontra um homem capaz, um homem previdente, um homem planejador. E ele coloca José como governador de todo o Egito, abaixo apenas do faraó. O que você e eu faríamos nesse caso? Tendo agora todo o poder nas suas mãos, podendo se vingar daqueles que fizeram tantos anos de tragédia, que o afastaram do seu pai. Havia anos que ele não via ninguém da sua família. Certo dia, depois de 2 anos já de fome, ou seja, 9 anos depois que ele era governador, os seus irmãos vêm até ele e ele reconhece os seus irmãos, mas os seus irmãos não reconheceram José. Era a hora dele se vingar, era a hora de agora fazer tudo o que ele planejou, talvez o que você e eu planejaríamos. Mas a verdade é que José não planejou isso. José, ele preferiu entregar para o Senhor o seu sofrimento e tributar ao Senhor a honra e a glória. Talvez eu e você passaremos anos planejando essa vingança, mas José encontrou os seus irmãos e planejou algo diferente. Ele planejou ver se os seus irmãos ainda eram daquele jeito, e ele bola um esquema e deixa um deles preso para que eles tragam o outro, para ver o que eles fariam. E os seus irmãos se oferecem: não, fique eu no lugar dele, fique eu no lugar dele, o nosso pai não pode perder mais um filho. E ele vê que os seus irmãos haviam mudado, e então ele perdoou os seus irmãos. No capítulo 50 tem um texto muito bonito, dizendo: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou o mal em bem, para fazer como vocês veem agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, eu sustentarei a vocês, aos seus filhos e a toda a nossa família. E assim ele consolou os seus irmãos e falou aos seus corações. Queridos, o coração de José não havia espaço para vingança, o coração de José não havia espaço para ira, para agora devolver aos seus irmãos aquilo que eles fizeram com ele, porque o coração de José estava repleto do amor ao Senhor, do amor de Deus. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. José entendeu que ele foi merecedor, que ele foi objeto de um amor que ele não merecia. A trajetória que fizeram para ele e que ele acabou caindo foi na cadeia e esquecido no cárcere, mas Deus o colocou como governador, e ele não transformaria o bem que Deus fez na sua vida em algo para usar de vingança contra os seus irmãos. Quando talvez eu e você pensássemos diferente, talvez eu e você agíssemos diferente, mas a verdade é que nós precisamos nos lembrar que diante de Deus, muitas vezes nós fizemos coisas muito piores do que os irmãos de José fizeram com ele. Os irmãos de José o traíram, os irmãos de José o fizeram sofrer. Mas quantas vezes eu e você temos traído a Deus, temos feito Deus sofrer, temos pecado, temos desobedecido, temos desonrado aquele que tem nos dado a vida, o sustento, o alimento, o ar que respiramos, tudo, toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos vem dele, foi feito por ele e para ele. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Nunca se esqueça, existe um propósito na sua vida. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para glorificar a Deus. O Senhor se importa com você, e não importa se você se sente hoje no fundo do poço, Deus tem um lugar para você nos seus planos. Deus tem um lugar na obra dele para você. Deus tem um lugar de honra, mas honra a ele, para que você seja instrumento de honra a ele. José é um grande exemplo de amor que se transforma em perdão, de perdão que demonstra amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 7. Que Deus nos abençoe e que você possa experimentar, que você possa ser participante do perdão de Deus,
do amor de Deus sobre a sua vida, de forma que esse amor venha transbordar no seu coração e não haja mais espaço para ira, não haja mais espaço para dor, não haja mais espaço para o sofrimento, mas haja espaço para o amor, para projetar perdão, para oferecer às pessoas aquilo que elas não têm para dar. Que Deus nos abençoe. Amém.